Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje uma edição comemorativa do Dia do Professor, dia 15 de outubro. Mas você sabe a origem do dia 15 de outubro como uma data que comemora-se o Dia do Professor? Bem, a história é bastante antiga e remonta ao Brasil Imperial. No dia 15 de outubro de 1827, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Esse decreto falava que todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras, que seria hoje o nosso ensino fundamental. Ocorre que naquela época a coisa não era muito igual entre homens e mulheres, então a distinção, a discriminação que temos ainda hoje era muito mais acentuada. Logo, esse ensino não era igual para meninos e meninas. O mesmo decreto fala o seguinte, que essas escolas de primeiras letras deveriam ensinar para os meninos a leitura, a escrita, as 4 operações de cálculo e as noções mais gerais de geometria básica. Enquanto que para as meninas, sem qualquer embasamento pedagógico, muito pelo contrário, estavam excluídas as noções de geometria. Em substituição a essas noções básicas de geometria, as meninas aprenderiam as prendas, que seria costurar, bordar, cozinhar, tudo isso para a economia doméstica. 120 anos depois desse decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar essa data numa data comemorativa, justamente a data da edição do decreto lá do imperador. A ideia surgiu, na verdade, não foi para enaltecer a função do professor, muito pelo contrário. Foi porque o semestre letivo estava muito pesado e ele teve essa ideia de ter feriado, um feriado a mais para que os professores pudessem descansar e se organizar, amenizando aquela estafa. Esse dia ele serviria também para definir os rumos do ano letivo. Então ele sugeriu, esse professor chamado Becker, Samuel Becker, sugeriu que esse encontro, né, esse feriado se desse todo dia 15 de outubro. E isso foi acolhido e essa data ela passou a ser oficialmente comemorativa do Dia dos Professores a partir de 1963. E esse decreto que instituiu o feriado, ele diz o seguinte, o decreto 52682 de 63. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Interessante, né? Apesar de ser uma data que foi ali um pouco distorcida na sua criação, uma data de comemoração um pouquinho fora da função elementar do professor, né, do enaltecimento dessa função tão essencial, temos que ressaltar a importância dos docentes, dos professores na nossa vida. Toda profissão passou por um professor e muitas vezes eles não são valorizados, seja em termos de remuneração, seja em questão de próprio reconhecimento. Então essa data é muito importante para refletirmos sobre a importância que os professores têm na nossa vida e também no nosso país. Fica a dica. Até mais!